Boa tarde, meus amigos, seguidores do canal, né? Pitaias Invasos do Tito. Não sei se esse tape vai estar no começo do vídeo ou no meio, né? Mas não tem problema. O que eu vou mostrar para vocês hoje no vídeo, arrancando as brotações fora de lugar, né? A gente fez uma brotação de limpeza, né? Dos cladóides velhos da semana passada. Tá saindo bastante broto fora de lugar embaixo, né? Eu vou dar uma arrancada nesses brotos fora de lugar. E eu vou entrar com adubação, né? Para formação de copa, né? Porque eu quero acelerar esse processo, né? Para pelo menos até setembro, outubro, né? Porque aí lá para outubro eu quero entrar com a adubação, né? Para preparar as plantas, né? Para floração. Vou virar a câmera para mim aqui, tá? Mostrando aqui para vocês as mudas, pessoal. Eu doei bastante já, né? Se vocês olharem os tantos de mudas que tinham, né? As Goldens tem só uma meia dúzia aqui. Essas aqui foi a que eu tirei da desbrota que eu fiz. São da Boreal e da Vermelha Alto Fértil. E tem também da Vermelha Paulista. Que eu vou fazer mais umas mudinhas aí. Como era cladódios bem robustos, né? Então só para mostrar as mudas para vocês. Agora eu vou virar a câmera para mim aqui, pessoal. Que a gente vai bater um papo aqui sobre, né, a adubação, tá? Pessoal, adubação é um item, né? Onde a gente conversa muito, né? Todo mundo tem dúvidas sobre adubação, tá? Eu vou fazer adubação amanhã, né? Vou mostrar, né? Mas antes a gente vai bater um papo aqui, né? Falar um pouquinho sobre esse fator aí que é um dos mais importantes, né? Para qualquer manejo, né? Qualquer cultivo, né? Por mais que você tenha uma terra boa, se você não adubar, você vai desgastando essa terra, né? E eu, que nem eu sempre falo, eu não sou especialista em nada, né? De cultivo, de nada. Mas assim, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de ler, de pesquisar. Gosto de ver experiências de outras pessoas. Eu sigo muitos canais aí, né, que mexem com plantas, com cultivo, né? E a gente vai adquirindo um conhecimento, né? A gente vai adquirindo uma parte, como que eu vou dizer assim, né? Uma experiência, uma vivência, né? De tudo isso. Pessoal, desculpa, eu mudei a câmera de lugar porque eu tava lá nas mudas e começou a chover. Aí começou a molhar. Eu vim pra cá, né? Debaixo do coberto aqui. E aí, pessoal, eu acho que a adubação é uma parte onde muita gente tem dúvida, né? Muita gente sabe que é importante adubar, né? As pessoas até sabem, né? A importância de você adubar uma planta, de você adubar, né? De você manter a alimentação, porque a adubação nada mais é do que a alimentação de qualquer planta, tá, pessoal? A planta, ela precisa de recursos ali, né? Minerais, né? Para ela sobreviver. Porém, pessoal, adubação não é simplesmente você pegar um adubo lá qualquer e jogar. Você tem que ter uma noção de alguns fatores, né? Eu costumo assim, eu trabalho com instrução de treinamento, né, pessoal? Eu dou um treinamento pro pessoal, né? Eu trabalho com telecom, né? Telecomunicações. E eu gosto muito de usar analogia, sabe? Comparação, assim. Às vezes facilita a compreensão. Eu comparo assim, a adubação da planta é igual à nossa alimentação, tá? Então, tipo assim, o arroz com feijão, né? A nossa carne, o bife que a gente come diariamente é o NPK. É o nitrogênio, né? O fósforo e o potássio, que são os macronutrientes. Isso aqui, vamos usar um termo assim, é o grosso que toda planta precisa para sobreviver. Então, tendo NPK, de uma certa forma a planta vai sobreviver. Se você comer um arrozinho com feijão e uma misturinha todo dia, você sobrevive. E tem os micronutrientes, né? Que aí tem N micronutrientes, que aí seria como se fossem as vitaminas, né? Que a gente precisa de vitamina C, D, E, cada vitamina, né? Ela fortalece uma parte do nosso corpo, né? Parte de imunidade, parte disso, parte daquilo, né? Que são as vitaminas, que a gente adquire complementando a nossa alimentação, quer seja uma fruta, quer seja um vegetal, cada vitamina tem algum ponto. É bem parecido com isso. O NPK, que são os macronutrientes, que é o responsável pelo desenvolvimento, né, da planta em todos os estágios, seria o arroz com feijão. Esse não pode faltar. Se vocês ficar sem comer 1, 2 dias, o corpo seu sucumbe, né? E tem os micronutrientes, é como se fossem as vitaminas, né? Então, isso aí é a primeira coisa que a gente precisa entender. Nitrogênio, fósforo e potássio é o macro. Este não pode faltar, tá? Tem que ter. Qualquer um desses que faltar, você vai ter uma planta debilitada, uma planta fraca, né? Uma planta que não vai conseguir, né, sobreviver. Os micronutrientes, ela precisa também, né? Mas não é algo que impacte tão imediatamente, né? O micronutriente você tem que ter mais uma correção, né? Até porque a planta precisa de bem pouco. É como a vitamina, né? Às vezes você está com um déficit de alguma vitamina no seu corpo, você fica com a imunidade baixa, às vezes com algum problema, mas você vai, né, sobreviver, você vai seguir aí a vida, né? Vamos dizer assim.
Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os adubos orgânicos, né, pessoal? Eu falo assim, eu sempre brinco, eu falo, você não precisa colocar adubação nenhuma, né, desde que você coloque adubo orgânico. Então assim, se você fizer uma boa adubação orgânica na planta, ela vai sobreviver, é o que ela precisa. Adubo orgânico, pessoal, pode ser esterco bovino, esterco de aves, né, cama de aves, né, o esterco de aves, que ele é mais forte, né, do que o bovino. Pode ser humus de minhoca, pode ser, né, o resultado ali de uma composteira, né, compostagem, né. Pode ser própria matéria orgânica ali, se você for incorporando ela periodicamente, né, para ela ir se decompondo no vaso. Por quê, pessoal? Tudo que você pega de vegetal, né, tudo que for orgânico, você pega folha, galhos, resto de cascas de fruta, qualquer desses itens, ele é vegetal. E a planta, ela tirou da terra os nutrientes que você precisa. Então, quando ela se decompõe, esses nutrientes eles voltam para a terra. Então, você está alimentando a terra com os nutrientes que você precisa, tá? De uma forma geral. O que mais que você precisa saber? Os adubos orgânicos, além dele alimentar a terra, né, ele inserir de volta na terra aquilo que a planta tirou para se desenvolver, né? Você pega, por exemplo, folhas de árvore. A árvore, ela tirou do chão tudo aquilo que ela precisa, os macro e os micro, né? Uma parte ela consumiu, né, virou energia para ela se desenvolver, mas nas folhas delas tem uma grande parte. Quando você põe numa composteira, ele se decompõe e uma grande parte volta para a terra. Então aquilo que tirou, volta, né? Então o primeiro fato é isso. Segundo fato é que a adubação orgânica, ela não faz só isso, tá? Ela ajuda o solo de várias formas. Ela mantém o solo aerado, né, um solo mais fofo, né? Não vira, porque quando é só terra, pessoal, vira aquele chão pisado, as raízes elas têm dificuldade de enraizar, né? O elemento ali, né, do esterco, dos nutrientes ali, além dos nutrientes, né, das folhas, da compostagem, né? Tanto se você fizer numa caixa ou se você fizer a compostagem direto no solo, né? Ela mantém o solo aerado, ela mantém uma série de características ali, ela segura umidade, ela vai manter o solo cheio de micro-organismos, né? Porque a folha, para ela se decompor, ela precisa de agentes ali, né? De minhoca, de gôngulos, de bactérias, de fungos ali que vão decompor, né? Então ela cria toda vamos dizer assim, eu não vou usar o termo correto, eu não vou saber o termo correto, mas é como se ela criasse um microsistema ali, um ecossistema, né? Micro ali no solo. E isso aí mantém o solo rico. E é o que qualquer planta precisa para se desenvolver, de um solo rico. Então, assim, você precisa escolher um. Você só tem condição de fazer um tipo de adubação? Esterco. Ou qualquer outro tipo de adubação orgânica. Compostagem, humus de minhoca, qualquer tipo de esterco. Usa o orgânico. Tá? Esse é o primeiro fato. Fugiu disso, você pode complementar, que é o meu caso do vaso. Como o vaso é pequeno, pessoal, né, e as raízes da planta elas são grandes, elas estão se renovando, ela precisa de nutrientes. O esterco bovino somente, né, que eu uso bovino, né, eu não uso de aves, o de aves é um pouco mais forte. Eu deduzo que ele não vai ter, né, nutrientes, né, para suprir o vaso, né, porque ele não é tipo de uma hora, que né, o vaso é pequeno, eu coloco ali de 400 a 500 ml, né, meio litro de esterco a cada um mês e pouco. Por mais que eu coloque, né, esses adubos, né, ele não vai ser absorvido de uma vez toda, né? Ele precisa de tempo. Então, eu acredito que ele vai ser porco, né? Porco não, ele vai ser pouco, né? Falei porco pensando no esterco de porco aqui, eu vi o cara falar. Ele vai ser pouco. Eu até peguei um texto aqui, pessoal, que eu gosto bastante de ler, sabe? E eu fui procurar uma informação sobre o esterco bovino e estava escrito assim, ó. O esterco bovino, né? Ele é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Olha lá que bacana. Ele tem tudo que a gente vai falar do NPK, né? Em grandes quantidades. E aí ele vai se decompondo, né? E aí é aquilo que eu falei. Só que, porém, a liberação deles é de forma gradual, né? Se eu ponho 400 ml, 500 ml, meio litro no vaso, ele não vai absorver aquilo de uma vez. Ele vai se integrando ali no vaso, conforme você vai regando, e ele vai absorvendo ao pouco, né? Bacana. Se você tem uma pitaia no chão, a raiz dela está 1,5 m, 2 metros longe, você vai colocar 3, 4, 5 litros de esterco em volta ali e ela absorve muito mais. Mas no vaso é bem menos, né? Então no vaso a gente faz, né, uma complementação, né? Eu faço uma complementação com outras formas de adubos, né? E aí eu vou falar de 2 adubos que eu vou usar hoje, pessoal, que eu acho bem bacana. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, né? Não que eu seja profundo conhecedor, né? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre 2 adubos que eu uso, que eu acho bacana, né? E aí é bom para quem não conhece, né? Para quem sabe mais que eu, se quiser depois aí dar alguma dica. Ó, Alex, você falou isso aqui, não é bem assim. Você pode sugerir, dar dica, não tem problema nenhum.
Eu sou um cara bem aberto para informação. E se for válido para vocês também, depois vocês me falem. Mas assim, ó, nessa adubação, por exemplo, que eu vou adubar, né, na sequência aí, provavelmente vai ter o vídeo. Eu vou colocar farinha de ossos, né? Por quê? Farinha de ossos, ela é rica em cálcio, né? Tem outros, né, elementos, né? Mas ela é rica em cálcio. Quando eu plantei esses vasos há um ano atrás, um ano e pouquinho, eu tinha bastante ovos, eu juntava casca de ovos, eu triturei e eu coloquei um pouco, mas já faz quase um ano. A farinha de ossos, pessoal, ela tem várias, né, funções ali, né? Ela é um esterco natural, né, orgânico, né? Um adubo orgânico, né? Só que assim, o cálcio, né? Ela tem cálcio e ela tem fósforo, né? Que é uma das principais, né, características dele é estimular a formação e o fortalecimento das raízes. Então, eu vou colocar uma colherzinha aí na minha receita de farinha de ossos, depois eu vou mostrar para vocês, né? Para colocar isso. Ela ajuda a floração, né? Embora a gente não quer florir agora, mas como ela ajuda no fortalecimento das raízes, a gente vai precisar disso, né? Para o desenvolvimento da copa. Olha quem chegou aqui, pessoal. O meu... Atrasado, mas... Atrasado? Não tem problema não. Quer ficar aqui com o papai? Pode ficar. Então eu vou colocar a farinha de ossos, tá, pessoal? Porque ela é rica em cálcio, né? Ela tem, né, essa parte aí, né, que vai... o cálcio, ele também, né, ele trabalha muito no solo, onde ele contribui na agregação de partículas do solo. Tipo, os nutrientes que tem lá, né, ele facilita com que o solo, né, a areia, a terra do vaso, absorva os nutrientes do esterco. Ele facilita. Então, além dele próprio ter já funções, ele facilita a absorção de outros nutrientes. Então, vocês vão ver que eu vou colocar um pouquinho de farinha de ossos, né? Não pode exagerar também, porque ela altera a acidez do solo, não é algo que é exagerado, né? No caso aqui meu, que são vasos de 15, 18 litros, é uma colher na receita, bem pouco. Senta aí, Titão. E aí, pessoal, eu vou falar do bom e velho NPK, né? O bom e velho NPK. Todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida em NPK, né? Não sei se todos sabem. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes. E aí eu vou falar... Não, Tito vai balançar, vai derrubar o celular. Tira a mãozinha. Ele tá só apoiado lá. Então vamos lá, pessoal. Não sei se todos sabem, né? O NPK é 3 macronutrientes, que é o que a planta precisa: nitrogênio, fósforo e potássio. Primeiro de tudo, qual que é a função de cada um? O nitrogênio, pessoal, para quem não sabe, né? O nitrogênio, ele é responsável em qualquer planta, pessoal, pelo trânsito da clorofila e da fotossíntese, né? Então ele faz a pigmentação verde e a respiração da planta, vamos dizer assim, né, ficar melhor. Ele cria, né, ele facilita o desenvolvimento da parte vegetativa da planta, galhos, folhas, né, no caso da pitaia, formação de cladódios novos, né, e ele vai fazer toda essa ação, né, da planta. Por exemplo, você pega, né, quem nunca viu aí uma horta, o pessoal pega salitre, né, que é rico em nitrogênio, e fósforo, se eu não me engano. Ele faz o que? Você aduba uma plantação de alface com salitre e rapidinho sai as folhas, né? O alface fica bem, né, vistoso. O nitrogênio, ele faz isso. Então, quando você entra com a adubação de nitrogênio na pitaia, ele acelera, né, o vegetativo dela, a parte de desenvolvimento aéreo ali, galhos, folhas, frutos, né? O fruto até que não tanto, mas ele acelera o processo de maturação, tá? Então, quando você pega, que nem agora, eu vou começar a focar, né, no desenvolvimento de copa, eu vou usar um adubo, né, que a gente tem vários, né? A gente tem o NPK 10, 10, 10, 4, 14, 8, 8, 28, 16. A gente tem o 20, 5, 20, né, que é o que eu vou usar aqui, que eu gosto dele. Então, nessa parte, eu vou usar o 25, 20, porque ele tem 20%, né, de nitrogênio, ele é bem rico. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular bastante, né, o desenvolvimento vegetativo das pitaias. Eu já vi um pessoal no YouTube aí, né, se não me engano é o Eleilson, né, um rapaz que ele planta pitaias, ele posta uns vídeos, às vezes eu vejo os vídeos dele, né, e ele fala bem detalhado, né, ele usa a ureia, que é 40% de nitrogênio, é o dobro. Então, quando ele faz a poda ali, e ele vai adubar, né, ele fala, ele usa um termo, ele fala, eu vou investir na planta, né, ele fala, vou fazer um investimento. Ele injeta a ureia, que é 40% de nitrogênio. Uau. E a copa fecha rapidinho, né? Aqui no caso eu uso 25-20 porque além do nitrogênio ele tem outros componentes, tá? Então o nitrogênio ele é responsável por quê, pessoal? Pela parte do desenvolvimento vegetativo da planta.
Eu fiz uma pesquisa aqui, eu até achei interessante, ó. Eu até marquei aqui, ó. Nitrogênio é fundamental para o crescimento vegetativo, formação de folhas, caule, pela cor verde das plantas. Ele atua na condução da clorofila para a fotossíntese. E ele faz também, né, a parte de proteína da planta, né, o fortalecimento, ali, a energia da planta. Olha que bacana, né? A gente começa a entender como cada elemento age na planta. Então, quando acabou a colheita agora, podei, e eu quero acelerar a formação de copa, né, para quanto antes ela está próxima para a próxima, ela está preparada para a próxima safra, eu coloco o nitrogênio e ele vai, né? Saindo do nitrogênio, que é o N, a gente vai para o P, que é o fósforo, né? O que é o fósforo, pessoal? Ele tem uma função semelhante, só que o fósforo ele já sai totalmente da parte vegetativa. Ele tem muito a ver, pessoal, com raiz, né? Com absorção de nutrientes. Então o fósforo ele fortalece raízes, floração, né? E frutificação. Ele tem muito a ver com a transferência de energia dos galhos para as frutas. Ele faz essa transição, essa mudança, né, de uma planta que está se desenvolvendo para uma planta que vai florir e frutificar, né? Então, nesse período que eu quero desenvolvimento, eu uso 25-20. 20% de nitrogênio para ele crescer e eu coloco menos, né? Porque eu não quero pensar nisso agora, né? Floração. Ela não está preparada ainda. Então, eu coloco o 25-20 porque ele tem só 5, né, do fósforo. Ele vai ajudar, né, na raiz, ele vai fazer, né? Eu também coloquei a farinha de ossos, né, que eu acabei de falar, que tem o cálcio que ajuda também, mas ele não é tanto focado nisso, né? E aí eu até estava pesquisando aqui, né? O que eu ouvi falar do fósforo aqui, ó? O fósforo, né? Ele desempenha um papel vital, né? Nas raízes, né? E flores e frutos. Então, assim, você quer que a planta dá flor e frutifica? É o fósforo. Então a gente já entende que o fósforo não é agora, é a hora dele. A hora dele é mais para frente. Então por isso que eu ponho o 20, 5-20. E para terminar, né, o potássio. O potássio, pessoal, ele é um negócio tremendo, né? O potássio, ele tem a ver com saúde geral de qualquer planta, né? O que o potássio faz, pessoal? Ele cria resistência da planta. É como se ele fosse ali, se ele blindasse a planta contra... ele tirasse as fragilidades da planta, vamos dizer assim. Então o potássio é como se fosse assim, aquela pessoa que está bem alimentada, está bem nutrida, que toma vitaminas, que faz exercício, então ela está com a saúde em dia. O potássio ele faz isso para qualquer planta. Quer ver? Eu até peguei o texto aqui, ó. O que ele fala? Ó? O potássio ele é responsável pela saúde geral, né? Resistência e também qualidade das frutas que vão se apresentar. Por isso que o adubo que eu uso, eu prefiro usar... Tem gente que usa o 10-10-10, eu prefiro o 20-5-20. Focar no desenvolvimento e na saúde. A flor a gente vai deixar mais para frente. Então, na adubação que eu faço, pessoal, como eu tenho vasos, né, pequenos, eu fiz uma opção do quê? E aí entra a questão das quantidades, né? Que é um assunto, né, desse bate-papo. Você vai ver a pessoa plantar um pé de pitaia no chão, né? Ela vai adubar. Ela coloca lá 150 gramas de NPK, ela coloca lá 6, 8, 10 litros, 15 litros às vezes de esterco, todo em volta do pé de pitaia, e vida que segue. A nossa pitaia, ela é em vaso, né? É vaso de 15, 18 litros, no meu caso, né? Mas por mais que seja um vaso grande, tipo de 30 litros, se você colocar NPK, ele é um adubo químico, né? Ele é um elemento químico, ele é mineral, né? Ele é um sal. Ele vai alterar a acidez do solo se você colocar só ele, tá? Tanto é que o lugar que você aduba só com NPK, o solo vira uma areia, né? Ele fica arenoso, ele fica muito ali, né? Ele altera muito o solo. Então ele é um complemento. E aí o que eu faço? Eu tirei assim um cálculo meu aqui. Se você usa 150, eu vejo o pessoal que usa 150 gramas, né? Num pé de pitaia adulto aí no chão, nos meus vasos eu coloco 25 gramas, né? Por muda. Como tem vasos que eu tenho 2 mudas, eu coloco 50 gramas. É como se eu pegasse aquele copinho de 150 gramas e eu pego 1/3 dele. Eu coloco junto na adubação que eu vou fazer, tá? Então eu uso, né, 50 gramas. O esterco eu coloco aí em torno de 400 ml. 3 copinhos. Então eu pego 3 copinhos de esterco, né? 1/3 de um copinho do NPK, do 25-20, e eu coloco ali 1 ou 2 colheres, dependendo se for cheia ou rasa, da farinha de ossos. Misturo tudo, eu tiro a cobertura morta, né? E eu coloco ali. Lembrando, pessoal, que o NPK, alguns dos elementos ali, eles evaporam, né? Eles são bem voláteis.
Então você tem que colocar e já fazer uma boa rega para ele ser inserido na terra ali, para a terra absorver ele, né? Para ele enriquecer a terra. Se você colocar e não fizer uma boa rega, né? Tanto é que quem tem plantação agua quando está tempo de chuva, né? O pessoal, desculpa, agua não. O pessoal aduba quando está tempo de chuva, né? Se no caso não tiver irrigação, né? Porque senão vai perder, você perde uma grande parte dos nutrientes. Então, sobre adubação, é isso. E aí, pessoal, eu faço o quê? Eu procuro, pelo menos a cada 45 dias, entrar com uma adubação dessa. No máximo um mês sim, um mês não, tá? Eu vou fazer agora, né? Teve algumas pitaia minhas que eu já fiz, que vocês viram semana passada que já tá soltando um monte de broto. Eu vou fazer hoje em todas, a gente tá em maio. Provavelmente eu faço em julho e lá para setembro. Ela já vai ter copa estourando. Vocês vão ver que vai adubar hoje, daqui 1 a 2 semanas, os vídeos próximos, vocês vão ver que elas vão estar cheias de copa. Quando eu chegar em setembro, pessoal, eu faço a última, né? Se a planta já tiver com copas formadas, eu corto, tá, o NPK, eu mantenho só o esterco, tá? Eu mantenho só o esterco. Deixa eu dar um pause aqui. É que apareceu uma mensagem aqui da memória do celular, eu achei que fosse cortar o vídeo. Então, se a copa formar antes, eu paro com o NPK antes e eu fico só com o esterco para manter o vaso com uma boa saúde. E aí lá para outubro, pessoal, né, 1, 2 meses antes da gente começar, né, pensar em floração, eu faço uma adubação e aí eu tiro o 20-5-20 e eu entro com o 4-14-8 ou o 8-28-16, que aí ele tem menos nitrogênio, porque aí eu não quero mais broto, tá? E ele é rico com o quê? Com fósforo, que é o que vai fortalecer raiz, flores e frutos. E aí eu mudo o meu foco na adubação. E aí eu vou conseguir ter uma planta bem bonita. Eu fiz essa adubação, né, no ano passado, né, quando eu plantei minhas pitaias. Tanto que eu tive pitaias que com 8 meses aí que deram flor, pessoal, tá? Não tinha nem copa formada. Se bem que eu plantei assim, ela meio fora da época ideal de plantio. Que nem as goras novas, né, que eu plantei antes da safra, né? Elas vão chegar agora no final do ano com mais de 1 ano. E as que já estão no segundo ano. Então, provavelmente todos os meus vasos, né, com exceção desses últimos que eu plantei agora, eu acredito que vão frutificar. E o final do ano vai estar aí pra gente ver o resultado, né? A gente vai conseguir, né, ver um resultado bacana, né? Porque assim, se você plantou, você tem um manejo correto, você podou, você cuidou e você adubou, não tem como dar errado, tá? As plantas, elas vão ser sucesso. Então, a gente falou sobre cada adubo, cada nutriente ali, o papel de cada um, nitrogênio, crescimento vegetativo, folhas, caules, né, cladóides. É o que eu vou focar agora para desenvolvimento. O fósforo, né, que é o que eu vou entrar lá para o final do ano, com 4-14-8. Ele desenvolve o que? Raízes, flores e frutos. E o potássio, que é o K, que é o último do NPK, ele tem a ver muito com a saúde, né, com a blindagem da planta. Então eu entro agora com ele com o 25-20 com ele. E lá no final, quando eu entrar com 4-14-8, ele ainda assim ele vai ter uma proporçãozinha legal, né? 8%. Ou se eu usar o 8-28-16 também, né? Eu vou continuar com ele um pouco menos, né? Mas eu vou continuar para manter a saúde da planta. E é isso. Aí na sequência do vídeo, pessoal, eu vou mostrar fazendo aqui para vocês a receitinha, né? A receitinha mágica da adubação. Vocês vão ver eu misturando aqui o esterco, a farinha de ossos e o NPK. Eu faço uma cumbuquinha vaso por vaso, porque eu tenho vasos com 2 mudas e alguns com 1. Então, senão eu poderia mexer tudo numa cumbuca grande, né? E ir dosando. Então eu prefiro fazer uma receitinha para cada vaso no individual. Eu acho que fica mais fácil. Eu vou mostrar lá. Eu vou mostrar também a desbrota, né? Tem bastante brotos que eu falei que eu vou cortar. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, né? O conceito maior do vídeo era esse bate-papo aqui. Depois eu só vou mostrar na prática fazendo. É isso aí. Fiquem com Deus, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Vocês aqui, né? Fazendo agora, né? Tudo que a gente falou aí, né? No vídeo anterior, né? Só para mostrar para vocês aqui como que eu faço, tá? Vou virar a câmera. Antes de tudo, vou mostrar para vocês aqui, né? Os adubos. Esse aqui, pessoal, é o NPK, o 25-20, tá? Deixa eu virar ele aqui, do lado do rótulo para vocês verem. Olha lá, 25-20. Você percebe pela quantidade, né? O branco é o nitrogênio e o vermelhinho, né? É o potássio. É os que tem mais. O marronzinho, né? Que é o fósforo, tem pouco, tá vendo? Esse aqui, pessoal, eu vou fazer 2 vasos aqui para vocês verem, tá? Aqui, né? Antes de ir diretamente nele, eu vou mostrar aqui os adubos, tá? Esse aqui é o que eu compro, tá, pessoal? É um esterco bovino.
né? Eu compro numa casa de agro aqui. Eu sempre comprei dele, eu gosto dele, tá? Ele já vem prontinho, tá? É caro, né? 10 quilos eu pago R$ 30 praticamente, né? Infelizmente é o que tem pra hoje. E aqui, pessoal, né? É a farinha de ossos. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 17 em 1 quilo. Cara, é bem carinho também. Mas é necessário. Então, o que que acontece? Vasos com 2 pés, eu faço de que forma? Vou tentar segurar com uma mão, uma vez que o Tito saiu, pessoal. O Tito, ele tem uma apresentação na igreja do Dia das Mães, né? E ele foi. Então, ó, o vaso, como o esterco bovino é meio que pelo volume do vaso, né? Eu coloco aí umas 2 canequinhas e meia, né? Lembrando que esse copinho aqui, pessoal, ele é de 150 ml, tá? 3 copos dá 450 ml, praticamente um pouquinho menos de meio litro. Como eu vou colocar num aqui que tem 2 pés, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. O copinho é 150 ml, lembrando que a parte de cima é mais larga, aqui mais ou menos dá uns 50 ml. Aqui daria 100, né? E aqui uns 150. Como ele vai enlarguecendo, né? Ele diminui a altura. Aqui dá mais ou menos uns 50 gramas, tá? É isso que eu vou colocar. Eu coloco aqui junto, tá? E por último, né? A farinha de ossos. Que aí, pessoal, eu coloco uma quantidadezinha, não muita, tá? Uma vez que a farinha de ossos, ela altera, né? Umas 25 gramas aproximadamente aí, ó. A farinha de ossos, ela altera um pouco o pH. Ô, pessoal, a câmera aqui tá judiando de mim. Ela altera um pouco o pH aqui do vaso, tá? Eu vou dar um pause e vou mostrar aqui. Não, eu vou colocar primeiro aqui, tá? Eu misturo ele todo, tá vendo? Eu vou dar uma... Eu tô com uma mão só, pessoal. Vou chacoalhar assim mesmo. Mas é bom uma colherzinha, né? Mexer. Mas, de certo modo, é isso aqui, ó. Tá vendo? É o preparo que eu vou colocar. Isso aqui eu uso para um vaso com 2 mudas. Se fosse de uma muda só, ia um pouquinho menos NPK. Eu não vou nem dar pausa, pessoal. Eu vou vir aqui direto, ó. Vou vir aqui nesse vaso aqui da Golden, tá? Como que eu faço, pessoal? Eu tiro, né? Eu levanto, né, essa parte aqui, né? A cobertura morta. Meus vasos, pessoal, teve alguns que eu pequei. Eu coloquei quase rente aqui, eu não tenho espaço para entrar com adubação, tá? O ideal é quando você planta em vaso, deixar pelo menos uns 4 dedos aqui, né? De cavidade para isso. Então, ó, se vocês olharem, ó, a terra tá bem fofa. Só que, ó, as raízes estão aqui em cima, ó. Olha a raiz. Então, por isso que eu tenho que fazer uma adubação curta aqui, né? Eu vou jogar ela aqui, né? Deixa eu ter um apoinho aqui, ó. Eu vou esparramando. Depois eu esparramo com a própria mão, tá, pessoal? E eu vou fazer toda aquela circunferência aqui do vaso, ó. Coloquei. Eu vou fazer o que agora? Eu volto a cobertura morta sobre o vaso, tá? Vou colocar toda aqui, né? Por que que a cobertura aqui é essencial, pessoal? Ela mantém a umidade, tá? Nossa, eu consigo perder o foco aqui, pessoal. Me perdoem, porque tá difícil com uma mão só, tá? Deixa eu só afastar. Pessoal, a adubação que eu faço é essa, tá? Se tiver alguém que tiver experiências aí melhores para indicar processos de adubação aí, podem passar pra gente, tá? Mas esse processo eu fiz o ano passado, deu super certo, tá? Aqui na sequência só vou fazer o quê? Eu vou entrar com uma rega bem caprichada. Embora tá com tempo de chuva, mas eu vou regar para certificar, para não perder, né, esses nutrientes aí. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer essa aqui que é com 2 vasos. Eu vou lá e vou repetir o processo agora para adubar esse aqui, né? Com 2 vasos não, desculpem, com 2 mudas. Eu vou repetir o processo agora para uma muda só. 400, né, ml aí de esterco. Pro tamanho do vaso aqui, ele dá. O NPK, pessoal, aí ó, um pouquinho menos, tá vendo? Para 2 mudas ele tava aqui. Para uma eu coloco aqui, né? Vou inserir e vou fazer também a mesma colocação aqui, pessoal, da torta de mamona. Deixa eu achar uma forma aqui de colocar ela, tá? Porque o saquinho é pequeno, o copo não entra, tinha que ser uma colher. Mas eu vou conseguir colocar. Peguei. Olha lá. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Importante também falar, né?
Olha lá, ficou bem bacana. Aqui, pessoal, como é uma muda só, eu jogo mais pro lado que tá muda, né? Não vou jogar mais pro outro lado lá, né? Eu vou focar mais aqui, tá vendo? Posso colocar lá porque com certeza tem raiz lá do outro lado também, tá, pessoal? Mas aqui eu optei em colocar desse lado, tá? Vou dar uma esparramadinha aqui, tá vendo? E vou colocar, né, a cobertura morta aqui, né? Pra cobrir, né, esse esterco, esse material que eu coloquei aqui. E é isso. Deixa eu afastar. Não vou ficar mostrando, né, todos os vasos, nem tem porquê. Senão o vídeo já tá com quase 50 minutos aí, eu acredito, pessoal. Vai ficar uns 50 minutos. Mas é interessante mostrar pra vocês o processo de adubação. Então vocês viram as quantias. Quem quiser seguir essa receita que eu coloquei, vocês não vão ter problema, tá? É uma receita bem legal. A única coisa que muda é que quando a copa já estiver formada, eu tiro o NPK 2520 e eu entro com o 414.8 ou o 828.16, que são proporcionalmente iguais, né? Eu entro com eles, que aí é para deixar de formar copa e começar a estimular, né, as flores que vão vir. E é isso, pessoal. Passando aí no nosso quintal, né, pessoal? Mostrar para vocês. Aqui a nossa pitaia aqui nos pneus, ela deu uns cladódios meio sem ponteira, eles vão segmentar. Vou deixar aí, tá? Aqui é uma terra boa, bem adubada. Não sei, né, o porquê que teve esse estresse, né? Aqui fica direto no sol, tá, pessoal? Ele não tá embaixo do sombrite, pode ser mudança do tempo. Mas vamos lá. Eu vou só mostrar pra vocês rapidinho, pessoal, tá? Porque o vídeo da adubação, né, vai ficar curto, vai ficar longo, na verdade. Então eu vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Aqui eu já tinha entrado com adubação de nitrogênio, pessoal. Olha como que tá de brotação. Aí depois eu vou fazendo a limpa, deixando os cladódios melhores aqui, né? E ver como que eles vão ficar. Esse vaso aqui, pessoal, como eu previa, né? Como eu tinha falado já nos vídeos anteriores, aquele enxerto não pegou. Eu cortei e tentei refazer. Aí eu só tinha um broto aqui, né? Eu peguei uma brotação aqui da vietnamense e eu tentei fazer um enxerto de cunha com uma brotação aqui para tentar, né, fazer. Se não vingar, qualquer coisa eu tiro esse pé aí e planto. Eu tô fazendo um mudão lá, uns mudão de boreal, um mudão da vermelha autofértil que eu tenho e vamos ver. Esse aqui é o que eu fiz de cunha, pessoal, que eu tava com um pouco de medo, ó. Ele fechou completamente. Inclusive já está soltando bastante brotos, tá, pessoal? Vou entrar com adubação agora nele também, né? Para acelerar o processo aí de formação de copa. Ó o broto aí da vietnamense. Essa aqui é aquela que deu um monte de golden, né? Deu bastante frutos, né? Eu fiz uma limpa aqui nos cladódios velhos, cansados que tava. Vou entrar com adubação nela, tá? Com nitrogênio, né? Vou entrar e vamos ver Eu tô mostrando aqui, pessoal, para vocês terem uma referência, tá? Pode ver que quase não tem, né? Quase não, né? Não tem nenhuma brotação nela, né? A gente vai entrar com adubo hoje, né? E daqui a alguns dias, né? A gente percebe aí a semana que vem, na outra, né? As diferenças. Essa aqui é uma plantinha aí que tá com... de agosto, né, pessoal? Tá com aí 8 meses, 9 meses. Ela já tá formando copa, ó, tem 2 cladódios já bem bonitos. Eu entrei com adubação mês passado nela já com nitrogênio, ó. Já tem, tá vendo? Ó? Mais cladódios saindo aí, né? Tem mais um embaixo, mais um aqui, mais 3, né? Já tá formando copa aí, né? Então, a gente tem aí do mês 5 ao mês 10, né? Para ela formar a copa, 5 meses, tempo suficiente. Vocês podem olhar nos vasos, pessoal, tem bastante brotos, né? Que eu cortei aqui de baixo, tá vendo? Que eu deixei até no vaso ali. Essa aqui é a mesma coisa, pessoal, uma boreal, tá? Eu te deixei alguns cladódios aqui, que eu achei interessante. Mas logo logo ela vai começar. Pode ver que ela não tem quase nenhuma brotação, né? Eu acho que nenhuma, realmente. Vai servir de exemplo pra gente também. Vai daqui uns 15 dias a gente observar. Essa golden aqui, como ela já tinha, né? Eu tinha feito uma poda nela há uns 3 meses atrás que ela tava queimada, né? Vocês podem ver aqui bastante cladódio cortado. Ela começou a formar copa antecipado, né? Pode ver que ela já tá com uma copa praticamente pronta, né? Mais aí uns 2, 3 cladódios que ela formar, pessoal, eu já cesso o nitrogênio nela, né? Só mantém a adubação normal para ela ter saúde na planta, né? E ela já está quase pronta. Essa aqui também, pessoal, é a vermelha paulista, né? Deixei aqui, ela tá com bastante cladódio bom. Tem uns aqui que tá queimado, ó. Eu vou cortar, provavelmente esse aqui também. Eu não vi no dia.
Talvez eu corte eles, mas ela logo logo vai estar pronta aí. Essa aqui é a minha luz do cerrado, uma delas. Tá formando copa aí, soltou já 2 cladódios. Daqui a pouco ela solta mais. Aqui é o enxerto, né, da minha vietnamense. Esse enxerto aqui pegou, né, pessoal? Olha lá, tá vendo? Já tem uma brotação. Ele deu uma abridinha aqui, pessoal. Até assustei, mas ele tá colado, né? E você percebe que ele tá colado porque, ó, como tá bem robusto aqui, né? Bem nutrido, né? Bem hidratado o cladódio, né? Olha lá, ajustou o foco. E tá cheio de brotação, né? Se ele não tivesse com recursos aqui, ele não tinha essas brotações. Essa aqui são duas, é uma boreal e uma luz também, né? Esse cladódio aqui é de luz, esse aqui é de luz do cerrado e esse aqui é luz. Tem 3, a boreal por enquanto tem só 2. Mas olha quantos que está sendo de brotação aqui, pessoal, né? Então o que acontece? A adubação vai agir nessas plantas, tá vendo? Aqui tá com poucos cladódios, né? Ela vai estimular aí a saída de novos cladódios, né? E vai fechar a copa, a gente vai acelerar o processo. Essa aqui praticamente já tá com uma copa pronta, tá, pessoal? Bem bonita, ó. Né? Bem aparentemente saudável aí. Segmentou alguns cladódios, né? Infelizmente. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Essa aqui também, ó, tá com os cladódios bem bonitos. Essa Boreal Red tá com 3 cladódios, mas já tá cheio de brotos também, ó. Ó a brotação aqui embaixo, tá vendo onde tá meu dedo? Ela vai soltar, aí com a adubação ela vai, né, vir com força. Tem bastante brotos que eu cortei aqui embaixo, que tá saindo, né? E essa aqui, pessoal, de trás, né, é o enxerto que eu tirei, né? Esse pé era uma vermelha paulista, como ela não é autofértil, eu enxertei uma vermelha autofértil que eu tenho aqui em cima, ó. E já começou também a formar, né, soltar broto, na formação de copa. Esse é o meu último vaso. Ele está bem bonito, mas não soltou brotos ainda. Eu vou até dar um zoom ali, ó. Se eu conseguir, não vou conseguir dar o zoom não, deixa eu ver. Ah, consigo sim. Eu não vou lá perto, mas os que eu plantei no muro, pessoal, já tá a maioria soltando brotação também, tá? A maioria... Opa, virou a câmera sem querer. A maioria deles, tá? Tá soltando brotos. E assim segue a vida. Nossa amoreira, a moreirinha tá aqui. Tinha algumas amoras aqui essa semana, eu andei colhendo. Tem algumas aqui ainda, verdes. Essa aqui também tá bem bonita, tá? Tô mostrando pra vocês verem que elas estão quase sem brotações, né, pessoal? Pra gente comparar, né, daqui uns 15 dias o efeito que o adubo vai fazer. E mais essa, tá? Bem legal, e é isso aí. Então vou virar aqui. Aí no final do vídeo, né, eu vou mostrar pra vocês fazendo uma das doses aí de adubo. Eu não vou mostrar adubando, né, todos os vasos, pessoal. Vou mostrar um e aí a gente tira como exemplo. Vamos lá.